Caras e caros participantes do seminário Comunidades Pescatórias e o Mar, uma relação para além das pescas, permitam-me, antes de mais, que agradeça o amável convite da CIM do Alto Minho e que o faça à pessoa do seu presidente, Dr. Manuel Batista, também presidente da Câmara Municipal de Melgaço. E que agradeça também a disponibilidade para acolher a minha presença por esta via, uma vez que estarei, na mesma altura, a participar na Feira Nacional de Agricultura em Santarém. Permitam-me também que nesta ocasião saúde todos os presentes, em particular o Sr. Secretário de Estado do Mar, Dr. José Maria Costa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, cidade anfitriã deste seminário, Dr. Luís Nobre, o Dr. José Manuel Carpinteira, Presidente do GAL Costeiro do Litoral Norte, o Sr. Presidente da Viana Pesca, Francisco Portela Rosa, e o Sr. Presidente da Associação de Pescadores da Ribeira Minho, Sr. David Sanches. Bem, como todos sabemos, o nosso interesse pelo mar é histórico e acompanha a formação da nossa própria identidade coletiva. Um interesse que se tem expresso em múltiplas dimensões: territorial, geopolítica, militar, mas também social, cultural, científica e, como não poderia deixar de ser, um interesse igualmente económico, reconhecido desde logo e em primeira linha pelas comunidades que são mais próximas do mar e dos seus recursos. Em muitas comunidades do litoral português, as atividades pescatórias têm sido um meio inigualável de sustento e de desenvolvimento económico ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, as atividades pescatórias têm também moldado essas comunidades, estando na base de todo o seu modo de vida, da sua forma de ser, de olhar o mundo, da sua identidade local, firmada em características muito próprias que a definem e distinguem de outras identidades. Ser comunidade pescatória é, assim, ter uma identidade que se alicerça num sentimento de pertença, de respeito e de apego profundo pelo espaço físico e simbólico que emerge da relação estreita entre a terra e o mar. Contudo, não obstante esta centralidade, esta, diria eu, quase sacralidade da presença do mar nas comunidades pescatórias, a verdade é que a sua vida decorre para além das pescas e até mesmo para além do mar. Decorre para além do próprio mar, se pensarmos, por exemplo, na expansão das atividades agrícolas em diversas comunidades tradicionalmente mais ligadas ao mar, como vemos no dinamismo da produção de hortícolas na área compreendida entre Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Apúlia e Esposende, isto só para dar aqui um exemplo, sem prejuízo de nenhum outro e sem causar melindre. Mas a grande ligação tende de facto a ser com o mar. E dizia eu, essa ligação ocorre também para lá das pescas em sentido estrito. Dou como exemplo a tradicional indústria de processamento do pescado, que beneficia desde logo da matéria-prima proveniente da pesca e que ao longo das décadas tem inserido as comunidades costeiras no seu tecido laboral. É evidente que hoje tudo está muito mais modernizado, com recurso à tecnologia que substituiu em larga medida a necessidade de mão de obra, mas ainda assim continua a ser fundamental na criação e manutenção de muitos postos de trabalho, como claramente vemos no caso da nossa indústria conserveira nacional. Mas a relação para lá das pescas de que eu aqui queria falar ocorre em muitas outras dimensões com relevância social, económica e ambiental e que na maior parte das vezes, na minha percepção, no nosso país, ainda tem um enorme potencial de desenvolvimento. Eu refiro-me, por exemplo, a atividades ligadas ao turismo marinho sustentável e, em simultâneo, atividades de hotelaria e de restauração que lhes estão intimamente associadas. E eu falo em turismo marinho sustentável porque, no contexto de uma economia azul sustentável, o turismo e todas as atividades lúdicas associadas têm também eles de se transformar, têm de adquirir características comportamentais que resultem na preservação do meio ambiente marinho e não apenas num usufruto imediato e sem consciencialização dos seus impactos. Até porque essas atividades de lazer mais tradicionais são apenas uma ínfima parte no universo de outras atividades que revelam muito claramente uma verdadeira transição do turismo marinho para um paradigma de maior consciência ecológica. Eu estou a pensar, por exemplo, nas atividades de observação dos ecossistemas marinhos, de participação em ações de recuperação da biodiversidade marinha local, de recolha de resíduos ou ainda atividades de bem-estar e saúde desenvolvidas a partir da inserção de produtos marinhos em planos personalizados de saúde e nutrição.
E em todas estas atividades há oportunidades de empreendedorismo que podem ser abraçadas pelas comunidades pescatórias, especialmente pelas suas novas gerações. E em ligação ao que acabo de dizer, há ainda uma outra dimensão muito importante nesta relação com o mar para lá das pescas e que se prende com a extraordinária acumulação de saber que as comunidades pescatórias possuem sobre a vida marinha, sobre o estado de conservação das espécies, o equilíbrio dos seus ecossistemas locais. Um saber que se revela também na utilização milenar que fazem de práticas pescatórias geridas de forma, eu diria, quase intuitiva por princípios de sustentabilidade ambiental nessa relação com o mar e que hoje não só a ciência demonstra serem sustentáveis, como todos nós enquanto sociedade procuramos seguir. A cooperação das comunidades pescatórias, por exemplo, com os meios académicos, os centros de investigação e inovação, as empresas, os poderes públicos, devem por isso ser vistas como essencial no desenvolvimento de novos equipamentos, de novos métodos, técnicas, novas práticas que assentem nos melhores conhecimentos científicos disponíveis, capazes de melhorar a eficiência e segurança no trabalho, a competitividade económica e a sustentabilidade ambiental das atividades marinhas. E neste contexto, é também necessário continuar a apostar na ligação entre o saber de experiência feito das comunidades pescatórias, que é muito importante, volto a sublinhar, e o aumento da sua literacia sobre os oceanos, como forma de capacitar melhor as comunidades para que sejam elas mesmas veículos de formação da própria sociedade, educando e incentivando os cidadãos a adotar comportamentos devidamente informados e responsáveis sobre o oceano e os seus recursos. Aliás, essa aposta na literacia dos oceanos é fundamental para assegurar que as comunidades consigam retirar o máximo benefício do seu papel no próprio desenvolvimento do turismo sustentável. Por exemplo, o que não pode ser bem feito na ausência da literacia sobre o mar. Dou aqui, se me permitem, um exemplo muito simples, mas que me tem parecido extraordinário no seu alcance. O projeto das Guardiãs do Mar na zona do estuário do Sado. Mulheres pescadoras que têm contribuído nos últimos anos para a recuperação das pradarias marinhas nessa zona e que têm participado ativamente na educação de crianças, de jovens, de adultos, sobre a importância da riqueza ambiental dessas áreas tão delicadas e sobre a melhor forma de as proteger. Ora, essa literacia que foi trabalhada e que é trabalhada junto dessas mulheres, muitas vezes passa pelo dar forma, pelo organizar e aprofundar de conhecimentos empíricos que elas até já têm e que lhes permite terem de seguida um papel pedagógico junto da sociedade, incluindo o turismo local, um papel de ativismo cívico e um papel de promotoras dos recursos de que elas mesmas dependem enquanto pescadoras. E eu faço notar que a minha intervenção se centra muito na ideia de sustentabilidade ambiental, que pode e deve estar presente em atividades pescatórias e em atividades ligadas ao mar, de uma maneira geral, mesmo sem ligação às pescas. Mas então e a sustentabilidade social e económica dessas atividades? Alguém pode perguntar. As atividades de turismo sustentável, por exemplo, podem gerar riqueza para famílias tradicionalmente afetas à pesca artesanal e que têm aí o seu principal modo de sobrevivência? São perguntas legítimas e que têm uma particular relevância para nós, porque em Portugal, e segundo dados da OCDE relativos a 2018, as embarcações de pequena escala, ou seja, abaixo dos 12 metros de comprimento, correspondem a mais de 90% do número total de navios. Ou seja, a pesca artesanal desempenha um papel dominante na subsistência e no desenvolvimento das comunidades costeiras. Aliás, 85% dos navios da própria União Europeia são de pequena escala costeira, que contribui para 48% do emprego nas pescas em toda a União. Portanto, é evidente que nos interessa saber se tudo isto de que aqui falamos, da sustentabilidade ambiental, das atividades do mar para lá da pesca, se tudo isto é compatível com a realidade das nossas pescas. Ora, o que a ciência nos tem demonstrado é que a pesca de pequena escala pode ser uma grande aliada de uma política de sustentabilidade dos recursos haliêuticos, precisamente porque tende a aplicar artes menos agressivas e menos potenciadoras da sobrepesca, quando comparadas, por exemplo, com artes de arrasto de fundo.
E isto significa que até mesmo de um ponto de vista da sustentabilidade marinha, do restauro e da proteção dos ecossistemas e da promoção da biodiversidade, faz todo o sentido proteger na Europa a pesca de pequena escala e toda a economia multifuncional que ela pode potenciar e que aqui já procurei exemplificar. Em paralelo, a economia gerada pela pesca de pequena escala e pelas tais atividades sustentáveis que se podem associar ao mar é a sobrevivência de muitas famílias e o sustento de muitas mulheres. Porque apesar das mulheres representarem apenas 12% do emprego declarado no setor da pesca, elas estão quase sempre profundamente ligadas à gestão de pequenas embarcações e empresas de cariz familiar, prestando todo o tipo de apoio logístico e administrativo necessário. Portanto, até de um ponto de vista da coesão social, da justiça social, a pesca de pequena escala e a economia multifuncional associada, volto a sublinhar, é fundamental para o nosso país. Só que a pesca de pequena escala tem enormes desafios de competitividade. E é por essa razão que a Política Comum das Pescas, consciente dessas dificuldades, tem procurado olhar, e deve continuar a olhar, de um modo particular para as especificidades da pesca de pequena escala. Não falo apenas das disposições destinadas a ter em conta as especificidades da pequena pesca costeira, como, por exemplo, a sua isenção em matéria de certas obrigações aplicáveis aos navios de maior dimensão, como sejam as relativas às autorizações de pesca, declarações de desembarque, notas de venda. Falo também e sobretudo dos meios financeiros da União Europeia para apoiar o setor e que estão disponíveis ao abrigo do Fundo Europeu Marítimo, das Pescas e da Aquacultura. Cabe naturalmente a cada Estado-membro ter em conta as necessidades específicas da pequena escala costeira nos seus programas FEAMPA e descrever as ações necessárias para o seu desenvolvimento, bem como esforçar-se por introduzir procedimentos simplificados para as pequenas empresas de pesca costeira que solicitam o apoio do FEAMPA. Ora, com isto tudo eu queria apenas sublinhar, por um lado, que a pesca de pequena escala tem um papel muito importante a desempenhar na concretização da própria economia azul sustentável e que também, por essa razão, merece ser apoiada. E, por outro lado, a pesca de pequena escala é apenas uma, entre outras atividades ligadas ao mar, que as comunidades e as famílias pescatórias podem desenvolver de forma ambientalmente sustentável e com retorno económico, graças ao valor acrescentado que essas atividades geram no contexto de uma sociedade cada vez mais consciente da importância de valorizar e remunerar aqueles que entre nós, nas comunidades pescatórias neste caso, realizam importantes serviços ecossistémicos. As oportunidades criadas pela economia azul sustentável são múltiplas e nem cheguei aqui a falar, por exemplo, do setor das energias renováveis. Mas importa que, entre todas essas oportunidades, haja sempre espaço amplo e digno para aquelas oportunidades que podem ser, em particular, desenvolvidas pelas comunidades pescatórias locais. Como fiz, aliás, questão de sublinhar, no meu relatório recentemente aprovado no Parlamento Europeu, sobre o futuro da economia azul sustentável na Europa, devemos ter em atenção que uma economia azul sustentável deve incluir o desenvolvimento equilibrado de atividades emergentes, como a biotecnologia azul, a produção de energia oceânica ou o turismo, de que eu aqui falei um pouco, mas devem ser sempre acompanhadas pela continuidade e pela procura de sustentabilidade das atividades mais tradicionais, como o próprio transporte marítimo, e para mais quem tem um país com ilhas, com regiões autónomas, isto é muito importante, a pesca e a aquacultura. E por falar em aquacultura, aqui está mais uma atividade que se revela numa enorme relação para lá das pescas, até porque ela pode ser feita para lá do mar e que tem um enorme potencial de crescimento no nosso país. Não vou aqui alongar-me muito, eu sei que já estarão cansados de me ouvir, mas recordo apenas que a aquacultura sustentável, tanto marinha como terrestre, incluindo a produção de algas, é uma das atividades por excelência no combate à pressão exercida sobre os recursos marinhos.
ao mesmo tempo que se garante a contínua disponibilidade de alimentos nutritivos seguros, saudáveis e acessíveis aos cidadãos. Enfim, são apenas algumas notas simples e breves que partilho convosco e que espero possam contribuir, ainda que modestamente, para o debate, por certo, muito enriquecedor entre os participantes. Muito obrigada pela vossa atenção.